Continuamos seguindo e sentindo o peso da luz, ainda dentro da mesma temática. Hoje nós vamos fazer uma ressalva de um ponto que eu creio ser bastante relevante. Nós vamos abordar um texto que está presente em um dos livros do Chico Xavier, chamado Boa Nova. É um livro que Chico Xavier psicografa o espírito Humberto de Campos. E nós escolhemos esse texto por alguns motivos, entre eles o acesso. É um livro que você pode acessar, comprar, ou mesmo acessar pela internet. Segundo, a linguagem, procura ser uma linguagem que se aproxima de uma maneira mais presente do nosso cotidiano, que também facilita a sua compreensão. Alguns pontos antes de nós iniciarmos, eu creio que seja relevante serem ditos, né? Com relação até para que a gente faça uma conexão com o que nós falamos no podcast passado sobre a oração. Isso. Então, eu até sugiro que antes de ouvir este podcast, se for o caso, quem nos ouve, assista de novo o passado e a seguir, assiste esse, porque há uma complementação, né? Porque este passado nós falamos sobre a oração, a importância da oração e o que significa orar, né? Então a gente falou no altar interno nosso, né? Há um local dentro de nós onde está nossa energia vital, aquilo que efetivamente nos mantém vivo, né? Aquilo que é a nossa consciência, a nossa essência. E ali tem um ponto, né, que é a faísca divina, aquilo que nos move, aquilo que nos alimenta, né? Essa faísca divina é parte do todo. Então, eu faço parte desse universo, desse Deus, né? Não é então, quando a gente reza, a gente não está rezando para um Deus externo, porque eu faço parte dele, está em mim. Então, é normal a pessoa, por questões religiosas, se acostumou a orar para fora e olhar para cima. Uhum. É o contrário, né? É olhar para dentro, para nosso altar interior, porque lá tem uma testemunha desse Deus. E o que é Deus? Não é um senhor velhinho, barbudo, não é um ser humano, é um todo, né? É como se um peixe que faz parte do mar, do oceano, né? E o mar, a água, está dentro dele. Então, não é um cara fora, é dentro. Então, o significado da oração que a gente falou no podcast passado arremete a orar em uma viagem interior, né? De você primeiro acessar o teu altar interior. A partir daí você faz a tua prece, que é uma tentativa de uma comunhão com esse todo. Ou seja, a minha consciência, né, me desvincular da consciência egóica para entrar numa consciência muito mais ampla, né, que seria justamente uma consciência divina, esse amor universal, esse todo que chamamos de Deus, né? Eu respiro Deus, né? Eu respiro Deus, isso, exatamente. Por isso não é uma questão de fé, é de consciência. É de consciência. Essa não é um acreditar em Deus, é inefável, não tem como. Isso. Né? E como você citou, né, a gente vai falar do Pai Nosso, que o Pai Nosso, ele é usado normalmente como uma prece, mas quando usado como uma prece normal, simplesmente dita em voz alta para fora, a gente está tangenciando assim, a parte externa da possibilidade que ele traz. Porque ele é muito mais profundo do que isso. Então, se eu parto a embarcar no Pai Nosso a partir do meu altar interno, a possibilidade que ele traz é uma conexão muito maior, né? Profunda. Você vê como é interessante isso que você falou. Antes de entrar no Pai Nosso, ele começa o texto dizendo assim que Jesus, né, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas,
esse clamor. É o que estamos falando. Exato. Você acessa teu altar interior, você extrai a consciência egóica para você acessar teu estado de amor incondicional e a partir daí você faz. Então, uma oração, o primeiro passo de uma oração é uma meditação profunda para dentro. Sim. Para daí sim você, né, lançar esse teu clamor, né? Essa ponte, né? Essa ponte, evocando a tua força interior. Não invocando, evocando. Ou seja, despertando, colocando em atividade toda a tua estrutura interior. É por aí que a gente vai começar, então, para ver o tamanho da situação, né? E aí começa, né? Pai Nosso, que primeiro eu vou ler a frase e na sequência a interpretação que o autor nos coloca. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o texto diz, e ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas. Então, é exatamente a tentativa, né, do Pai Nosso, como primeiro passo, é se livrar da consciência egóica, né? Sim. Para você tomar consciência quem você é. Você não é esse estado egóico. Você é muito mais do que isso. É importante, o que a gente está fazendo, no fundo, é tentando dar um sentido, talvez até de forma desnecessária, né? Mas tentando trazer um sentido mais profundo para quem tem um pouco mais de dificuldade de enxergar a profundidade disso. Sem dúvida. Né? Porque não é uma repetição fugaz, né? Não. A palavra-chave dessa primeira sentença, Pai Nosso que estás nos céus, céu arremete a dimensões. Né? Então, quando eu falo Pai, estou falando exatamente desse todo e reconhecendo que existem N dimensões diferentes. Eu estou numa dimensão e através da minha conexão com o meu altar interno, estou tentando acessar, entrar em comunhão com essas outras dimensões mais sutis, né, que o Pai oferece. Importante isso que você falou, porque basta quem nos ouve ouvir em silêncio o que a gente está falando, porque vai sentir ressoar dentro de si mesmo o que a gente está falando. Sem dúvida, claro. Porque, para mim, isso é uma chave que Buda nos dá com muita precisão, né? Aquilo que sentires no coração como verdadeiro, ali está a verdade, né? Exatamente. Então, basta que você feche os olhos e ouça. Em outro momento pode ouvir de novo, estabelecer um senso crítico mais apurado, mas nesse momento é tentar ouvir as palavras com o coração e com o corpo e com a alma. É por isso que eu fiz a colocação que seria importante ouvir o primeiro podcast da semana passada, sem dúvida. porque lá a gente coloca a questão do sentir, né? Uma oração, a forma dela se comunicar com o universo externo é o sentir, é a minha vibração interna. Então, esse sentir que ocorre no meu coração é o elemento, é a linguagem universal da conexão com o todo, com o Criador, né? Ainda na mesma frase, ele coloca, santificado seja o teu nome. Isso. Né? Essa frase, quando eu reconheço essa santificação do nome de Deus, né, eu estou fazendo uma evocação à minha consciência tentar entender, né, esse significado de quem é Deus, que obviamente é muito complexo, né? Mas entendendo que Deus não é esse ser barbudo igual a nós, né? É um todo e que eu faço parte desse todo, né? É reconhecer que existe uma dimensão, que existem leis, que existe a possibilidade de eu começar a estudar, né? Para a cada dia que passa entender um pouco mais esse significado desse todo. Que nós somos tão diminutos, né?
Então, veja, a frase que coloca o livro, Pai nosso que estás no céu, que já comentamos, santificado seja o teu nome. Né? Ou seja, eu reconheço que existe algo muito superior, mas que tem que ser desvelado, que eu tenho que entender. É exatamente isso. Né? Não é? Então, assim, eu estudar as leis, né? Pedir para compreender quem eu sou, em que meio que eu estou, né? É parte da minha natureza. Então, quando me conecto a esse altar interior, faço essa tentativa de comunhão, é trazer a mim esse mundo, essas dimensões, com pleno conhecimento, com pleno entendimento, que eu consiga absorver um pouco dessa magnitude que significa o Criador. Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Pois é. Quero fazer testemunha, quero ser testemunha, né, desse reino, né? Venha a nós o vosso reino. Como gostaria de que a minha palavra, né, pudesse espelhar esse conhecimento. Então, essa tentativa, perceba como é um ato de comunhão, e a partir do momento da comunhão que eu trago essa visão espiritual, que ela possa se manifestar, né? Venha a nós o vosso reino. Olha, como gostaria poder trazer essa palavra a esta dimensão humana. É porque todo o reino já está aqui. Já está aqui. Só não consigo materializar isso, né? Que vai ser a próxima frase, que fala... Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha só. Lembra das leis que nós falamos na física quântica, né? A lei da simetria. Sim. A lei das 7 leis de Hermes Trismegisto, né? A lei da correspondência, né? O que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, como está em cima. Olha só, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossa missão é espelhar o mundo espiritual. Olha como o texto coloca a interpretação. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Ou seja, se eu sigo as leis, se eu obedeço às leis divinas, que são leis físicas, né, que nós já falamos na física quântica, se manifestam, né, fisicamente, pois é, as coisas acontecem aqui. É desta forma que eu estou trazendo esse mundo espiritual, tornando-o real na nossa dimensão humana. Sim. Que nossa missão, né, é espelhar o mundo divino aqui. A gente veio a trabalho, a gente não veio a passeio. A gente sempre falou isso. A gente falou sempre em servir a vida. Servir a vida, nós falamos isso no podcast passado. Servir a vida significa atuar dentro das leis. Sim, claro. E é exatamente isso que reflete esta frase, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu quero que isso aconteça aqui. É minha vontade também que isso ocorra, porque eu sou parte dessa consciência universal, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sobre a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado, obscuro, pela exemplificação sublime do amor. Olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu vou falar uma palavra aqui que temos que entendê-la muito bem. Que eu tenha as experiências karmáticas necessárias para poder evoluir. Pão nosso de cada dia não tem nada a ver com comida física, mas tem que ver com alimento espiritual. Então, isso é importante. Nós estamos falando de uma oração, a conexão espiritual.
As palavras são espirituais, ainda que manifestadas no plano físico, são referências espirituais. Então o que se usa na frase é pão, mas é pão espiritual. Pão espiritual. Ou seja, as experiências que eu estou vivendo cotidianamente, elas sejam problemas ou não problemas, são alimento para são exercícios para eu evoluir espiritualmente. Agora, nada disso tem a ver com a dor. A dor surge quando eu não sigo as leis. Percebe? Que ele fala em leis. Nessa interpretação que o livro dá, ele fala nas leis. Sim. Então, assim, vão acontecer consequências caso eu avilte as leis. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio de luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo, com infinita simplicidade. Então, essa frase ela é tremendamente importante, porque a frase anterior se arremete a pedir esse alimento, né? Esta frase traz a anulação daquilo que não me serve, que é o perdão. O perdão e o auto-perdão. Né? Ou seja, aquilo que me é tóxico, né? Eu conseguir abandonar. Reconhecer fim de ciclos, reconhecer que há mudanças, reconhecer que há todo um movimento, né? Que a vida é assim. Mas perdoai-nos as nossas ofensas, ou seja, ou dívidas, né? Quando eu avilto uma lei. Se eu aprendi a lição, vou reconhecer que aviltei uma lei. Ao aviltar a lei, não me castigar por isso. Porque o auto-perdão, aprendi. Se eu aprendi, a lição está feita. É tão simples quanto isso. O problema é que a gente não aprende. A gente repete o erro. É enfiar o dedo na tomada. Exatamente. E a vida te coloca igual que na escola, né? Te repete de ano. Você não fez a lição, você não aprendeu, vai repetir o ano. Aqui é a mesma coisa. Se você aviltou a lei e não aprendeu, a lei vai trazer de novo a experiência de uma outra forma, mas é a mesma experiência até você aprender. E aí gera dor. Porque se você insiste, a vida vai quebrar. A vida vai te quebrar. Então, é sábio olhar essa frase, perdoai-nos as nossas ofensas, entender o que são ofensas, é aviltar a lei. Né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão. O perdão e o auto-perdão é a chave. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são os reinos, o poder e a glória para sempre. Pois é. Esse... E depois eu queria fazer uma colocação aqui no final. O que é a tentação? É obedecer meus pulsos. Claro que sim. Meus pulsos egoicos. Não é? E com isso habilitar as leis. Então, assim, e não nos deixeis cair em tentação de eu apenas atuar pelos meus pulsos egoicos, porque eu vou quebrar a cara. Né? Mas livrai-nos do mal. Né? Ou seja, abandonar esses pulsos para eu atuar pela minha consciência mais profunda. Né? Para poder efetivamente seguir a lei e não aviltar a lei. Mas é extremamente complexo, né? Porque a gente vive em um mundo que estamos adormecidos e nos movemos apenas por nossos pulsos interiores. Então, tomar consciência de que eu sou mais do que minha consciência egoica, né? É o que estamos fazendo aqui. Eu me sentar no meu altar interior para reconhecer todo este universo e atuar dentro daquilo que se espera como ser humano.
que é o que nós já temos falado há vários podcasts. O que é ser humano? Minha grande missão é essa, ser humano, não ser egoico. Né? Eu vim para evoluir, eu vim para testemunhar o mundo divino aqui nesta dimensão, e não apenas obedecer meus pulsos. Tem duas coisas aí que eu gostaria de colocar. A primeira delas tem relação exatamente com o fim da oração. Ele termina o texto assim: assim seja. Ele não falou amém. Ele não falou amém, amém e amém. Ele falou assim seja. Parece bobagem essa diferença, mas internamente eu sinto ressoar muito mais poderoso assim seja do que amém. Sem dúvida. Ainda que eu repita 3, 10, 50 vezes amém. Esse amém não faz parte do texto original, ele não faz parte da oração. Eu posso fazer a mesma oração em aramaico, é outra história. Eu posso falar a mesma oração em hebraico, é outra história. Mas eu vou usar as palavras que competem àquele que está falando. E eu vou falar assim seja. Porque para falar assim seja tem que ter coragem. Pois é, quando eu falo amém, eu me coloco numa condição de seguidor. Exato. Né? Isso. Quando eu falo assim seja, eu me coloco numa função ativa. Assim eu desejo. Assim seja. Assim seja. Né? E acabou. Eu estou bancando esse jogo. Quando eu falo amém, eu estou sendo levado. Sem dúvida. Né? Agora, antes de fazer esse fechamento, eu queria fazer uma colocação na frase, essa de não nos deixeis cair em tentação. Porque essa tentação a palavra tentação arremete muito aos vícios, né? Que são os pulsos, né? Sim. Os vícios. O maior vício da humanidade é a estagnação evolutiva. O maior vício é a procrastinação. Né? Então, assim, quando fala assim, e não nos deixei cair em tentação, é exatamente eu abandonar o meu trabalho para ir ao lazer, para ir ao prazer. É o maior vício nosso. Tá? Então, voltando, que assim seja, né? Veja o nível de consciência que eu estou colocando nesta oração. Eu estou trazendo, né, dentro desse ritual de ir para dentro, conectar com o meu altar, trazer e provocar essa comunhão com o todo. Eu estou num estado de consciência, de clareza mental, espiritual, que é um nível muito diferente ao nível cotidiano que vivemos. Então, quando eu termino a oração nesse nível e falo assim seja, eu estou fazendo uma ressonância cósmica, né, de realmente é isto que eu vim fazer, que é muito diferente ao amém. Por que eu frisei isso aí, né? Eu ia fazer uma brincadeira, né? Em que ponto eu começo a pedir o aumento do salário? Em que ponto eu começo a pedir para mudar de casa? Em que ponto eu começo a... Nós estamos falando de um plano sutil, espiritual, num nível absurdamente maior que eu, que você, que todos nós juntos. E o camarada, você acha que você precisaria pedir para uma criatura dessa alguma coisa? Não, absolutamente. É por isso que em outras esferas mais sutis, a oração não é para pedir. Lógico que não. A oração é um ato de comunhão, né, com esse universo, com essa consciência magnífica, né, chamada Deus. Né? Só o fato de eu fazer essa comunhão é um alimento para todos os meus corpos, para todo o meu sistema, para essa minha consciência que tem que trazer ao meu consciente egoico de que ele é uma derivação de uma consciência superior. Que ele não é o tal, ele não é o único, ele é resultado, ele depende de minha consciência espiritual. Né? Ele é um elemento necessário para viver nesta dimensão.
mas ele não é o todo. O todo é muito mais profundo. O todo é esse altar, e o todo é que esse altar pertence, está conectado a um todo maior. É esta dimensão que temos que trazer à nossa consciência cotidiana para que o ego fique no seu lugar. Então isto é um tremendo despertar. E coloca o ego na posição dele. E está tudo certo. E está tudo certo, é assim que tem que ser. Mas veja a diferença de você simplesmente rezar um Pai Nosso, da boca para fora, ou de fazer essa viagem interior que te arremete a uma fusão, a uma comunhão com uma consciência, né, que abarca todo o universo. Agora tem uma notícia boa aí que eu acho que vale a pena, né, compartilhar nesse momento, que nós ainda vamos retomar esse assunto, né, porque isso fica ainda melhor. A nossa ideia, que ia ser executada até hoje, mas acho que por uma questão óbvia não vai caber nesse instante, porque eu creio que isso que foi conversado é importante que seja digerido, mastigado. Nós vamos propor uma prática efetiva em cima disso. Uhum. Então, a minha sugestão é que nesse período agora de ausência, esses próximos 15 dias, reflita sobre o Pai Nosso, reflita sobre o que é a oração, reflita sobre os seus impulsos, né, sobre o seu desejo de sempre alguma coisa. E pense se você quer de fato caminhar na luz. Exatamente. Porque é um compromisso que se assume, né? É muito grande, porque ainda tem mais segredos, né? Que na hora que eu, ser humano, dentro de todo um sistema energético, né, que está no meu corpo e conectado com esse todo, né, eu posso ser uma antena, né, para me conectar com esse todo. Ou seja, essa prática que você está citando, ela pode ser muito poderosa, sim, mas isso não se consegue de uma hora para outra. Não. Há um trabalho a ser feito, né? Então, assim, por hora, estamos colocando estas informações e vamos trabalhar em cima. Sim. Né? Vamos orar, vamos praticar o que falamos hoje com este nível de consciência, que já é um passo, sim, muito diferenciado a rezar um Pai Nosso normal. Sim. O próximo passo será, então, descrever uma prática que, mais do que uma oração, é uma oração num nível meditativo, né? Onde realmente eu tenho que me transformar energeticamente para atingir um estado superior de conexão com tudo. Isso vai ficar pendente. Ótimo.